Olá, sou Francilene Coelho dos Santos, sou aluna do primeiro período de Pedagogia da Unifavip UAIB. Vou apresentar minha prática como componente curricular, mais conhecida como PCC. O trabalho nos propõe duas chagas, essas são as chagas, para explorar, e um texto de ajuda de Edgar Morin, para que possamos ler e captar a forma de educação do pesquisador. O intuito desse trabalho é expandir um olhar intenso sobre aspectos antropológicos e sociológicos da educação e da filosofia da educação e da história da educação a partir da visão de Edgar Morin. Primeira pergunta: como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhada pela escola? Bom, o pensador Edgar Morin acredita que precisa de uma mudança por parte dos educadores, para assim a cultura e a participação dos alunos sejam valorizadas e respeitadas. Já a segunda pergunta: a proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada com as ideias passadas pelas chagas? É totalmente contrária, porque em nenhum momento houve respeito sobre a individualidade e a diferença dos alunos. Já a terceira pergunta, é o seguinte: ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária. Ou seja, a ética do gênero humano, para Morin, compreender um caráter tenário de condição humana, ao saber do indivíduo, sociedade e espécie, os seres humanos partilham dos mesmos valores da cidadania. Esses valores são passados de maneira tão natural que a ética não precisa ser ensinada por lições de moral. Apenas é uma consciência que as pessoas têm ao viver em sociedade. Já a quarta pergunta é o seguinte: propõe algumas soluções para as situações apresentadas pelas chagas. Bom, na primeira chagas, que é esta aqui, essa é a primeira chagas, mostra que as crianças não têm a oportunidade para participar das aulas e ao tentarem participar das aulas são cortadas pela professora. Acredito que a professora deveria deixar que os alunos participassem da aula, deixando eles falarem da sua cultura, e também a professora deveria respeitar a participação e a contribuição dos alunos na aula. Já na segunda chagas, que é esta aqui, da árvore, a segunda chaga, ela nos mostra que os alunos são selecionados para fazer um exame que é escalar uma árvore. O problema é que são animais diferentes e sem condição de realizar o exame, como por exemplo o elefante, o peixe, o pinguim e o cachorro e a foca. Esses animais, eles não terão a mesma facilidade ou a capacidade que o macaco e o passarinho para realizar este exame. Então, o professor, ele tem que observar e respeitar a diferença dos alunos, e quando ele passar algum exame, ele tem que se adaptar de acordo com as diferenças dos alunos, para que assim seja um exame
justo e adequado para que todos os alunos consigam resolver, para que não haja exclusão entre alunos. Já a quinta pergunta fala: quais conselhos você daria para si mesmo para exercer a didática com ética e dinamismo frente aos desafios apresentados nas charcas? Porque as charcas claramente são essas. Ou seja, o correto seria dar o espaço para que os alunos possam mostrar sua participação e sua contribuição e respeitar as ambas contribuições e valorizar as culturas dos alunos e respeitar a diferença de cada um dos alunos.